E às vezes a gente acaba falando nas redes sociais e quem nunca ouviu não tem a menor ideia do que seja. Eu acho que você explicou de forma muito brilhante, mas se eu tivesse que simplificar, seria... É porque meu papel aqui nesse podcast é sempre assim, simplificar. Então, eu acho que eu gosto sempre de trazer o conceito o mais simples possível, às vezes quase errado, mas o tão simplificado a ponto das pessoas que não entendem nada sobre o assunto... você faz muito bem. ...entenderem. Então, acho que quando a gente começa a falar sobre estoicismo, e é um termo que eu conheci pelo Bruno, né? Porque ele lê muito sobre isso, e às vezes a gente acaba falando nas redes sociais e quem nunca ouviu não tem a menor ideia do que seja. Eu acho que você explicou de forma muito brilhante, mas se eu tivesse que simplificar, seria ser mais passível, né? Mais constante, a partir de todas as adversidades que acontecem na vida, você, sei lá, ter um comportamento mais reto, eu diria, mais, de alguma forma, sem muitas... Sem grandes oscilações, tanto pra cima quanto pra baixo, exato, você diz? Perfeito. Sem paixões. Perfeito. Exato. Perfeito. Eu te diria o seguinte, se me permitir, você usou a palavra passivo. Não, eu acho que às vezes... Não, passivo então é ruim. Eu já ruim. pensei errado. É ruim. Tinha uma pergunta que eu ia fazer mais na frente sobre isso, né? Como diferenciar se o cara é estoico ou é só um bosta que aceita tudo que acontece com ele e não reage, entendeu? Sim, mas, não é isso. Mas não, porque para buscar excelência... assim, não dá... A cabeça tem que funcionar, né? Você tem que agir de alguma forma. Você é ativo nisso. E depois, o estoicismo é a consequência de uma sabedoria e não de uma passividade. Exato. Não é que você é um largado. Você é daquele jeito porque, mesmo podendo não ser, decidiu ser daquele jeito. Sim. Inclusive, eu iniciei aqui falando que eu era estoica, né? Mas com um pouquinho de ira. Porque eu sou uma pessoa... Na verdade, eu acho que eu era bem irracível. Lá atrás era. Lá atrás. Então, eu era uma jovem que é explosiva. Foi uma presa, jovem... aprendeu bastante na prisão. Mentira, voltou mais madura. Eu era imatura, né? Então, tudo me atingia de uma forma e as minhas reações eram muito imediatas. Então, eu acho que é exatamente por isso que eu acho que hoje em dia eu consigo ser estoica, digamos assim, entre aspas, porque eu trabalhei para que eu conseguisse, de alguma forma, impedir que as minhas reações fossem tão imediatas e que elas fossem mais racionais, de alguma forma, para serem melhores. Não é só isso que, por exemplo, bem no começo, acho que foi até antes de começar o podcast, quando eu fui fazer a chamada nos stories pra cá, eu falei que a Malu era uma estoica. Mas não é por conta disso, é porque, por exemplo, o Clóvis, ele colocou aqui a respeito da natureza, né? Que ele foi tentar descobrir qual era a praia dele e viu, olha, essa aqui não é minha praia. Ele não se revoltou com isso. Simplesmente ele aceitou que aquela não era a praia dele, foi procurar a praia dele e quando achou, ele partiu pra excelência dentro daquilo. Nos jovens de hoje em dia, se eles não acham a praia de cara, eles entram em depressão. Não, então... mas eu tô falando de você especificamente. Você fez exatamente a mesma coisa. Você sabe que certas coisas não são pra você. Sim. A Malu tem dislexia. Então, ela entende que quando ela vai se expressar de maneira escrita, não é tão bom quanto de forma oral. E aí, graças ao Cosmos, surgiu o YouTube, ela foi lá e fez muito sucesso. Porque se não tivesse essa ferramenta, se ela fosse fazer concurso público, ou igual ela fez a prova do Enem. Sabe aquela recomendação de ler a prova toda antes de começar? Nunca foi bom. O excelente dela estava abaixo do padrão aceitável para passar uma faculdade muito concorrida. Ela fez ciência política porque era o que ela permitia na época, com a nota do Enem. O Enem tem aquela recomendação, leia a prova toda antes de começar. Ela nunca leu a prova toda, nas vezes que ela tentou, porque não conseguia e não sabia que tinha dislexia, porque hoje em dia tem uma hora a mais para que tem dislexia, tudo. Então ela viu aquilo que ela não poderia mudar e aceitou. O que ela poderia mudar, ela correu atrás. Né? E acho que ela tem muita sabedoria para distinguir também de uma forma ou outra. Por isso que eu falo, quando eu leio aqui os estoicos, eu falo, você é estoica. Tirando a parte que você era muito mais irracível e foi amadurecendo, né? Então, por isso que eu enxergo assim. Mas quando você falou de estoicismo, eu até gostei do exemplo que você deu, Clóvis. Você sendo assaltado e levando o seu carro, porque isso me lembrou a história do Zenão. Zenão de Cite, que foi o fundador do estoicismo. Isso. Que era esse grego que ele era um comerciante. Em determinado momento aconteceu um naufrágio e todos os bens dele praticamente se perderam no mar. Ao invés de ficar revoltado ou depressivo, ele simplesmente falou que a fortuna ordenava que ele ficasse mais livre para filosofar. E aí partiu realmente para conhecer mais da filosofia. Então ele aceitou aquilo que aconteceu, porque é a vida, pô. Você vai sair no meio de uma nevasca e falar, tá nevando e não era pra estar nevando, vai se revoltar contra a natureza? Não dá, né?